Olá pessoal, tivemos mais uma vez uma diminuição na taxa Selic e isso gerou algumas dúvidas nos investidores. Recebemos várias perguntas e separamos 6 perguntas aqui para responder para vocês, esclarecendo as dúvidas mais comuns. Então vamos a elas. E vamos à primeira pergunta, o que é a taxa Selic? A taxa Selic, ela nada mais é do que a taxa básica de juros do nosso país. É ela que dita os rendimentos da renda fixa, quanto de juro você vai receber pelos seus investimentos em renda fixa, e ela também que dita os juros cobrados pelos bancos. Como nós tivemos uma redução da taxa Selic, é normal que aconteça a redução nos juros cobrados pelos bancos. Essa redução vai fazer com que as empresas e pessoas emprestem dinheiro dos bancos e consumam. No caso das empresas, é normal que elas emprestem esse recurso do banco e invistam nelas mesmas. Afinal, o retorno que a empresa irá ter pelo investimento que ela fez nela mesma é muito maior do que o juro pago ao banco. Isso faz com que então ela empreste dinheiro do banco e aplique nela. Essa aplicação que ela vai fazer nela nesse novo investimento na empresa vai gerar novos empregos. Esses novos empregos geram novos salários que geram mais consumo. Tudo isso aquece a economia. Segunda pergunta, o CDI cai também? E a resposta é sim. Como vai aparecer nesse gráfico, o CDI ele segue a taxa Selic. Ou seja, se a Selic sobe, o CDI sobe. Se a Selic cai, o CDI também cai. Eles andam muito juntos. É normal então, como a Selic agora está em 5,5%, o CDI vai render aproximadamente 5,4%. Mais ou menos isso. E a terceira pergunta é, a poupança passa a ser mais vantajosa? A resposta é não, porque a poupança rende 70% da Selic. Nesse caso, a poupança está rendendo 3,85% ao ano, enquanto um CDB 100% do CDI, mesmo na pior alíquota de imposto de renda, que é 22,5%, um CDB então 100% do CDI vai render 4,18%. Sem contar que com o passar do tempo, o imposto de renda do CDB ele vai diminuindo, ele pode chegar até 15%. Outra questão da poupança e de um CDB 100% do CDI é que o CDB ele tem capitalização diária, ou seja, todos os dias os juros estão sendo capitalizados, enquanto na poupança isso só acontece uma vez no mês, que é na data de aniversário da poupança. E essa capitalização mensal da capitalização diária dá uma grande diferença no longo prazo, e isso acaba tornando a poupança menos eficiente e menos atrativa. E a quarta pergunta, com a taxa Selic em baixa, isso pode ocasionar o aumento da inflação? A resposta é sim, porque no médio e longo prazo, como nós estamos tendo um aquecimento do consumo, no médio e longo prazo isso vai ocasionar o aumento da inflação. Como mais pessoas estão comprando, mais pessoas estão dispostas a pagar mais pelos mesmos produtos, isso faz com que a inflação suba, os preços sobem. E quando os preços e a inflação estiverem em alta, o governo vai aumentar a taxa Selic, porque fazendo isso, ele diminui o acesso das pessoas e empresas ao dinheiro barato, e isso vai desaquecer a economia, fazendo com que tenha menos consumo, e se tem menos consumo, a inflação cai. E essa é a função da taxa Selic, influenciar no aquecimento ou desaquecimento do consumo. A quinta pergunta, os títulos pré-fixados serão afetados? A resposta é sim. O título pré-fixado, com a redução da taxa Selic, ele tende a se valorizar. E quanto mais longo o vencimento do título, mais ele vai se valorizar. Porque nós temos então a redução da taxa de juros e isso faz com que seja necessário ajustar o valor de face do título. Esse valor sobe. Então, como o valor do título subiu e quanto maior for o vencimento, mais esse título vai se valorizar. É a famosa marcação a mercado. E a sexta e última pergunta, terá saída de recursos estrangeiros do nosso país? E a resposta é que nós temos que pensar como o investidor estrangeiro pensa. Porque por que uma pessoa de fora do país vem investir aqui no Brasil? Porque a nossa taxa de juros é relativamente alta. E se essa taxa de juros está caindo, cada vez nós nos tornamos menos atrativos para o investidor de outro país. Também precisamos analisar que lá nos Estados Unidos a taxa de juros também sofreu outra redução. Agora ela está entre 1,75% e 2%, ou seja, caiu a taxa de juros aqui do Brasil, caiu também a taxa de juros lá dos Estados Unidos. E muitas pessoas acabam também perguntando, será que é o fim da renda fixa, já que a Selic está rendendo tão pouco? E a resposta é não, porque sempre nós vamos precisar ter uma parte do nosso patrimônio em um investimento de fácil acesso, né? Afinal, a reserva de emergência, você vai precisar ter acesso a ela em algum imprevisto da sua vida. A sua reserva de oportunidade ou o seu caixa, você vai precisar ter um acesso rápido a ele para aproveitar alguma oportunidade aí que vai surgir na renda variável, na bolsa de valores, por exemplo. Então sempre você vai ter que ter algum recurso aplicado com segurança e com facilidade para que você saque. E a renda fixa acaba ainda se encaixando bem nesses casos. O cuidado que você tem que ter é que bancos tradicionais, normalmente eles não pagam 100% do CDI em CDBs, então é normal você encontrar em um banco tradicional um CDB rendendo 80%, 90% do CDI, e isso é muito pouco, afinal é 5% e você vai receber 80% desses 5%, é muito pouco, né?
A mesma coisa se você vai aplicar em um fundo de investimento e um banco tradicional. O fundo de investimento em banco tradicional ele cobra taxa de administração, e essa taxa é comum ser 1%, 2% ou até mais. Então você vai estar pagando 2% para ter uma rentabilidade de 5% ao ano em um fundo de investimento em renda fixa. É uma taxa muito alta para o retorno. Isso vai incentivar os investidores a aplicarem direto, sem intermediários financeiros. Seria, por exemplo, você aplicar no Tesouro Selic, você aplicar em um CDB 100% de CDI. Se não tiver no banco tradicional, vai para um banco digital. No banco digital existe essa aplicação com garantia do FGC que rende o 100% de CDI. Isso faz com que você evite taxas ou evite uma indexação que não seja justa, que vai reduzir mais ainda o seu rendimento. Pessoal, esperamos ter respondido aí algumas dúvidas nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.